Temporada 11, episódio 3, as faces da ira e suas recompensas enganadoras. No episódio passado eu falei sobre o senso de humor como a antítese da ira. Eu falei sobre algumas causas mais comuns da ira. Nesse episódio aqui eu vou falar sobre alguns exemplos de como a ira se manifesta. E em seguida eu vou mostrar o que leva a gente a manter esse comportamento. Então pega o teu caderninho aí, vamos nessa. É importante a gente listar sempre alguns exemplos de ira na prática, porque nem sempre a gente consegue tomar consciência do que está fazendo, olhando assim de dentro para fora. Aí o que acontece? Vamos lá, vou dar um primeiro exemplo aqui. Quando alguém insulta ou expõe ao ridículo verbalmente o cônjuge, por exemplo, os filhos, os entes queridos, amigos, etc., qualquer pessoa, isso aí é a pessoa fazendo a ira tomar conta. Ela faz a ira tomar conta, olha isso. Outro exemplo aqui é de uma face da ira, né? É usar a violência física. Sabe quando alguém espanca, chuta, bate com violência? Seja em pessoas ou em objetos mesmo, quebrando as coisas. Ao extremo, esse comportamento ele conduz a crimes violentos mesmo, né? Os quais sempre são cometidos sob a influência dessa ira imobilizante. Assassinatos e agressões não acontecem a menos que as emoções estejam fora de controle. E a ira que a pessoa vivencia tenha sequestrado a mente da pessoa naquele momento. O sequestro emocional lá do Daniel Goleman. Ficar acreditando que ira é normal ou aceitar teorias psicológicas que encorajam a gente a reconhecer a nossa ira e dar vazão a ela pode ser potencialmente perigoso. Da mesma maneira, televisão, filmes e livros, né, que popularizam a ira e a violência, apresentando coisas como normais, aí que está o problema, eles prejudicam tanto o indivíduo quanto a sociedade. O problema é apresentar a coisa como normal. Não existir a violência, ela tem que ser anormal. Outro exemplo de uma face da ira aí é a gente ficar dizendo coisas como ele me enfurece ou você realmente me irrita. Nesses casos aí a gente está realmente escolhendo que o comportamento de outra pessoa nos faça infeliz. Olha o problema. Ninguém irrita a gente, é a gente que escolhe se irritar com o que o outro diz, com o que o outro faz, ou deixa de dizer, ou deixa de fazer. Não é esquisito quando a gente vê na TV, ou até ao vivo, né? Você pode ter visto isso muitas vezes, alguém virar a mesa e dizer, viu o que você me fez fazer? Ué, não foi você que virou a mesa? Você que escolheu virar a mesa? Ora, a pessoa não apenas transfere a responsabilidade pela própria fúria que ela está instilando ali, como ela responsabiliza o outro por ter agido de uma forma ali temerária, né? O exemplo seguinte é de usar expressões como eu vou matar eles, eu vou encher eles de porrada, eu vou destruir a oposição. Você pode até pensar que são apenas expressões, só que elas estimulam a ira e a violência, elas estimulam que a ira e que a violência se tornem coisas aceitáveis, mesmo quando a gente está numa competição amigável. Aí o negócio fica ruim. Sabe quando o clima fica ruim, né? Imagina. Mais um exemplo aqui são os acessos de raiva. Eles não apenas representam uma manifestação comum de ira, mas eles servem frequentemente para que aquele que tem um acesso, né, consiga exatamente o que ele quer. Ele tem um acesso de raiva lá, sabe? Ele consegue o que ele quer por causa disso. Imaturidade que a gente traz desde bebê. Se eu tô com fome, eu tenho algum desconforto. Aí eu dou um chilique gigante e aparece alguém, um adulto, né, com uma garrafa ou com um peito gigante para satisfazer as minhas necessidades. Olha só. Isso é imaturo, né? Como adulto. O último exemplo é do uso do sarcasmo, do ridículo. Ou aquele silêncio ignorante, sabe? De braço cruzado. Aquelas formas de ira, elas podem ser tão prejudiciais quanto a violência física. A ira tem muito da ideia de natureza narcisista de que se eu estou me sentindo mal, se eu infligir mal ao outro, magoando ele de alguma maneira, a redução desse contraste do ele feliz e eu triste vai de alguma forma me fazer me sentir melhor. Existe essa ilusão, você está ligado a um narcisismo patológico lá, sei lá, narciso descontrolado. Esses exemplos são apenas alguns aí. Claro que a lista pode ir até o infinito. A ideia é que você que está aí me assistindo, né, que você tenha algumas referências para você perceba mais facilmente em si ou nos outros um comportamento doentio de ira dessas. Você percebe, já sabe o que está acontecendo.
Se a gente quer mudar o nosso hábito de pavio curto, a gente precisa começar por alguma compreensão das razões que a gente tem para encurtar esse pavio, em princípio. Por isso, eu vou falar agora do sistema de recompensas que a gente constrói para ficar reiteradamente escolhendo a ira. Então se liga aí, essa é a segunda parte desse vídeo aí. Se quiser, anota um por um aí. Então vamos lá, número 1. O primeiro exemplo de ganho que a gente tem quando opta por nutrir a nossa ira é que toda vez que a gente acha difícil se controlar, lidar com frustrações ou fracassos assim, a gente pode usar a ira para dirigir a responsabilidade pelos nossos sentimentos para uma outra pessoa ou para a circunstância em questão, ao invés de assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Vamos lá para o segundo exemplo aqui. Um outro ganho possível. Qual é um outro ganho possível aqui em nutrir a ira? É poder usar ela para manipular aqueles que temem a gente. Ser particularmente eficiente para pôr na linha as pessoas mais jovens ou aquelas que são física ou psicologicamente inferiores. Número 3 aqui, outro ganho de ira, é que ela chama atenção. Dessa forma a gente pode se sentir importante e poderoso, né? Um quarto exemplo, a ira também é uma desculpa cômoda. A gente pode ficar maluco temporariamente e depois se desculpar dizendo, mas eu não pude me conter e tal. Aí dessa forma a gente justifica o nosso comportamento com uma lógica de, eu estava fora de controle. Quinto exemplo, né? A gente também tem o ganho, né, de conseguir o que quer, porque os outros vão preferir acalmar a gente a ter que enfrentar uma demonstração de raiva, não que ele se indispor ali com a gente. Sexto exemplo, tem o ganho de que se a gente receia a intimidade ou o amor, a gente pode se aborrecer com alguma coisa. Aí a gente evita o risco de ter que se partilhar afetivamente. Tem muita gente que passa por isso e briga quando o outro vem abraçar, não sei o que. Aí sente carência. Sétimo exemplo, a gente pode manipular os outros com sentimento de culpa, fazendo com que eles se perguntem: o que foi que eu fiz de errado para que essa pessoa ficasse tão zangada? É uma maneira de manipular essa pessoa quando ela pensa isso. Quando os outros se sentem culpados, a gente sai de poderoso, tá entendendo? Na situação. Oitavo exemplo, tem o ganho da gente poder interromper a comunicação em que a gente se sente ameaçado pelo outro ser mais capaz do que a gente. A gente simplesmente usa a ira para evitar o risco de ficar mal. Nono exemplo, a gente tem o ganho de não precisar se esforçar quando está zangado. Em consequência, a gente pode gastar o nosso tempo na tarefa difícil, na tarefa fácil de ser feroz ali. E evitar qualquer coisa que possa melhorar a gente mesmo. Dessa maneira aí, a gente pode usar a ira para se aliviar, para ficar no conforto. 10º exemplo aqui, é o da gente poder cair na autocomiseração. Depois de ter tido um acesso de raiva ali, depois de a gente ter tido... O que acontece? Depois que a gente tem um acesso de raiva e fica sentindo pena da gente mesmo porque ninguém compreende a gente. Olha a besteira. 11º exemplo, a gente acha um ganho com a ira também em poder evitar pensar com clareza, simplesmente porque está zangado. Afinal, todo mundo sabe que a gente não consegue pensar direito nessas ocasiões que a gente está muito aborrecido. Então, por que embarcar na ira, né? Por que embarcar na ira quando a gente quer evitar quaisquer desses esforços para pensar certinho? Por que não embarcar na ira, né? Então, ela acaba sendo um ganho, sabotador. 12º exemplo, a gente pode também lucrar com a ira ao poder se desculpar, né? Desculpar o fato de perder ou de ter um desempenho fraco, com um simples acesso de raiva. Dá um chilique, pronto, perdi o jogo, dá um chilique. Pode ser que a gente consiga fazer os outros pararem de ganhar, porque eles temem muito a nossa ira. Não quero mais ganhar desse cara, jogar com esse cara, porque se eu ganhar ele desvira a mesa. 13º exemplo, a gente pode também desculpar a nossa ira dizendo que precisa dela para se desincumbir de determinada tarefa. Mas na verdade, a ira imobiliza e nunca melhora nenhum desempenho. 14º exemplo, a gente tem o ganho também com a ira, dizendo que ficar zangado é humano. Porque isso porque com isso a gente tem uma justificativa pronta para a gente mesmo. Eu sou humano e é isso que os humanos fazem. Uma boa desculpa, né? Eu dei aqui 14 exemplos de ganhos que a gente tem com um comportamento que a gente quer mudar. Esses ganhos são o que sabota a gente na hora que a gente quer evoluir. Por isso eu sempre faço questão de colocar esses ganhos aqui.
Eles são os nossos sabotadores. Eu tenho ganhos, por isso eu não quero mudar uma coisa que na verdade eu quero mudar, eu sinto necessidade de ficar. Lembrando sempre que a fonte que eu uso para falar de todo esse conteúdo dessa série é o livro Seus Pontos Fracos, do Dr. Wayne Dyer. Em inglês ele é Your Erroneous Zones. Daí eu botei maturidade, suas zonas errôneas aqui na série. Lembrando sempre que caso você se veja em dificuldade de lidar com alguma questão dessas que eu levantei aqui nessa série, você não via direto cara, eu preciso resolver isso, não sei como, procura a ajuda sempre, primeiro, de um profissional de psicologia. Eu sou coach, no máximo eu trago consciência e responsabilidade sobre as questões de natureza emocional. Estou passando um conteúdo aqui em termos de contribuição, entretenimento. Eu não estou tratando ninguém. O motivo de eu falar no assunto é o que mais impede as pessoas de performarem, são especificamente esses entraves aí, esses entraves de maturidade ou de imaturidade, né? Quem não tem nenhuma patologia emocional certamente tem os insights necessários aí e consegue dar uma guinada, uma mudança de uma maneira sutil e determinada, assertiva. Aí se liberta ali de umas amarras ali autoimpostas e transforma a própria vida. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se esse vídeo te deu algum insight importante, deixa aquele app aqui embaixo nos comentários em formato de braço de força. Tá? Tem uma galera que sempre acompanha. No próximo vídeo, no próximo episódio, né? Eu vou dar algumas dicas sobre como substituir a ira por um modelo de pensamento construtivo. Então, até o próximo vídeo. Força e honra.